Oi, pessoal. Eu vou hoje convidar a Marina Elias. Ela tem um projeto super bacana chamado Jogar Educa. E daqui a pouco ela vai entrar. E nós vamos falar desse método, né, que ela utiliza, que é super interessante. A gente vai abordar isso agora. Cadê você, Marina? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Carmen também entrou. Deixa eu ver aqui. Vamos. Eu até avisei ela que eu estava entrando, né? Deixa eu ver. Ela deve estar conectando daqui a pouquinho. Eu estava até assistindo os vídeos dela agora no YouTube, muito interessante. Ela trabalha com a percepção, né? Com vários tipos de sensibilidade da criança, né? Ainda mais nessa época de quarentena, eu vi que ela fez alguns desafios aí com as crianças, até muito interessante. É, a Carmen. Cadê você? Vamos ver se ela vai entrar, senão eu reinicio, né? Lembrando que esses vídeos ficam no YouTube também, no Delois pelo Rio e no IGVT no Instagram, né? Também. Ah, aqui entrou. Muito bem. Lá vem ela. Tudo Olá, bem? Tudo bem? tudo, tudo jóia e você? Tudo tranquilo. Muito Eu- prazer em ter você aqui na live, né? A gente falando aí de Prazer. educação. Eu estava falando há pouco que eu estava assistindo alguns vídeos seus no YouTube, que é o Jogar Ah, Educa, né? E, nossa, olha, é fantástico com que você trabalha, né? Você tem que ter uma imaginação tremenda e, e tem que ter saída para tudo, né? Assim, você realmente acaba sendo um equilibrista de tantos uhum. porquês, de tantas atitudes, ações, né? Muito É, interessante. Bom, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que vai nos assistir ou assistir depois também. Então, a palavra é uhum. sua. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz porque esses encontros virtuais, né, que a gente está tendo através de uma outra realidade de conexão que não é a que a gente tinha, né? Antes, e mesmo com a internet, antes da pandemia, a gente não tinha esse nível de possibilidade de conexão, né? Que a gente acabou gerando depois. Então, te agradeço pelo interesse no trabalho e também fico muito feliz assim em ver o seu trabalho. Fui acompanhar, fui ver tua página, te conhecer e fico muito feliz que acho que a gente tem um olhar muito parecido, principalmente para a questão ambiental, enfim. Que bom, obrigada. Parabéns. Obrigada. Então, Bom, Isabelle, a eu queria ideia. que eu queria que realmente você desse o start de como surgiu o projeto, e aí depois a gente vai falando enfim, dessas nuances, né, que você apresenta aqui no YouTube, que é fantástico. Tá Pode bom. começar. A minha imagem está normal para você aí? Porque para mim está Tá, travada. Tá normal? Tá, tá. tá bom. Então, eu sou professora da UFRJ, né? Dou aula há 11 anos na Escola de Educação Física, no Departamento de Artes Corporais. Então, Uhum. trabalho nos cursos de licenciatura, bacharelado e teoria em dança, e no curso de pós-graduação em dança da UFRJ. E eu não sou carioca, eu sou paulista, acho que meu sotaque já denuncia isso, né? Moro no Rio, moro há 11 anos no Rio, mas sou paulista. Sou filha da Unicamp. Eu fiz artes cênicas na Unicamp e comecei a ver a relação do teatro, dos jogos teatrais com a educação nesse espaço da Unicamp, ainda na época da graduação. Depois do meu mestrado e no doutorado, eu fui aprofundando
essa aproximação, esses olhares entre as práticas teatrais. Tem um pensador, um autor do teatro que diz que o ator é um ser humano profissional. E aquilo me instigou muito, sabe? E aí eu fui querer entender um pouco o porquê dessa fala, né? E aí, na verdade, se você começa a destrinchar, você vai ver que os jogos teatrais, eles promovem o desenvolvimento das capacidades humanas, das habilidades de vida relacionadas ao cognitivo, ao emocional e ao corporal, que são, de fato, a base da educação, né? De uma educação integral. Então, você, por exemplo, trabalhar com uma criança o senso de percepção, que a gente faz muito no teatro, o senso de percepção que gera empatia, que gera coletividade, que gera o colaborativo, né? Então, e aí você começa a se aprofundar nisso e ver que realmente tem uma aproximação muito grande. E aí, agora, no pós-doutorado, eu fiz o Jogar Educa é o nome do meu pós-doutorado, que eu terminei agora em julho, que é justamente uma investigação sobre a educação integral, as competências socioemocionais, corporais e cognitivas através do jogo. Então, é essa a ideia. E aí, eu faço laboratório em casa, né? Como você viu Eu nos vi. vídeos. Eu faço esse estudo de casa, de caso de casa, com os meus filhos e com os meus alunos em várias faixas etárias diferentes, né? Eu dou aula há 27 anos, então Entendi. isso. E, bom, eu estava até assistindo que eu acho que daqui a pouco eles vão ter um programa próprio, né? Porque os dois estão se saindo super bem, né? Naquele vídeo sobre a quarentena, com a farinha, fazendo a massinha, eles conduziram o vídeo muito bem. Então, assim, é fantástico porque a gente vê a idade deles, o quê? Tem a Maria, né? A Maria Deve tem ter. 7, E Maria tem o, 7 e o Pedro tem 5. Ele tinha 4 no início da quarentena, fez 5 agora. Pois é, então assim, eu achei eles tão despojados, assim, tão tranquilos, porque tem crianças que são extremamente tímidas, né, e não conseguem verbalizar e apresentar o que eles estavam apresentando e mostrar como é que funcionava. Então, assim, de uma facilidade tremenda, que eu acredito que seja boa parte dessa metodologia que você aplica neles, né, esse despojamento, né, eu estava até vendo um dos vídeos, ele estava brincando com umas caixas e tinha aquele A negócio de TV. isopor. Da Sim. TV. Aí tinha aquele negócio do isopor. E aí você falou que. Como é que você. Eu não me lembro direito, mas você falou assim: o que você imagina? O que você pode brincar com isso? Aí Aham. ele começou a esfregar, e aí falou assim: isso aqui é neve, né? Aí começou a É, esfregar, botar os pedacinhos de isopor na sala. Aí fiquei pensando é, assim, gente, qual é a mãe hoje, né, que deixa essa bagunça florescer, aflorar, né, é. numa boa? Como é que é isso? Então, o que que acontece? A gente, e aí eu estudo muito a partir da neurociência, a partir da psicologia, né? E aí tem uma coisa básica que está acontecendo hoje em dia, que é justamente o que você falou, que as famílias estão limitando cada vez mais as experiências sensoriais das crianças. E aí, qual que é o grande problema disso? A gente se desenvolve através dos processamentos neurais, né? A gente tem os receptores que captam do ambiente, processam e devolvem uma resposta que é sempre motora. Só que essa captação, ela é sempre sensorial, ou seja, ela se dá através dos sentidos. Então, se a criança não se relaciona com tato, audição, visão, né? Se ela não tem o olfato, se ela não tem o paladar aguçado para além do operacional, do dia a dia, né, do cotidiano, se ela não é estimulada nesse lugar e permitida nesse lugar que gera o quê? Bagunça. E as Uhum, famílias estão cada vez mais reduzindo, né? Porque a gente, afinal de é, contas, tem o eletrônico que resolve sem é. grandes consequências. Só que a grande consequência dessa limitação é que as crianças estão fazendo cada vez menos esse processo que é de captação, processamento e devolução para o ambiente, que é um processo de desenvolvimento neurológico fundamental para o desenvolvimento humano. E isso vai ter um custo muito alto lá na frente. Muito alto Entendi. mesmo, assim, em todos os sentidos. Então,
Dá trabalho educar nesse sentido? Dá. Mas dá muito mais trabalho não educar. Porque as Ah, crianças vão sim. crescer e os problemas vão ficar maiores. Então, eu estou aqui fazendo a live com você, nesse momento, meu marido está aqui, ó, passando. Ele está vindo, passando de um lado para o outro com a vassoura, varrendo o que sobrou de neve, que as crianças limparam, limparam, mas do jeito deles, com a capacidade deles. Então, é óbvio que a Aham. casa ficou cheia. Mas isso, a possibilidade de exploração, essa educação, Isabel, essa educação, ela está se perdendo, né? Ela Uhum. está que é do desenvolvimento integral. E isso que os jogos e as brincadeiras resgatam e que a gente precisa dizer para as famílias, que a única forma de se comunicar com uma criança de maneira empática é através da brincadeira livre e do jogo. É a única linguagem que eles entendem. Então, se a gente Entendi. tira isso, a gente vai adultizando a infância. E isso vira um problema muito grande lá na frente, né? Muito É. grande. Até de vínculo e conexão dos pais com a criança. E eu percebi também, em alguns vídeos, que você não corrige o que ele fala, né? Eu vi um vídeo seu, até convido as pessoas a acessarem o teu YouTube, Jogar Educa, e tem um que você aguça ele com os sons, né? Você põe ele Ah, deitadinho, fecha o olho e começa a perguntar assim, fica um bom tempo e depois ele diz a você o que ele escutou, né? E quais sim. foram os sons, e finalmente ele chega no som do corpo dele, né, que eu achei fantástico também, porque isso é uma coisa que as pessoas não percebem, que o nosso corpo tem som, a gente pode escutar o nosso corpo, e aí, meu Deus, agora eu viajei no teu vídeo, eu ia falar uma coisa, E ele fala do coração, ele termina falando do não, coração. Ele ouviu não, sim, sim, que eu não não, corrijo. ele falou assim, meu coração, o meu corpo, meu esqueleto ficou tremoso, né? Isso. Aí eu falei, gente, que máximo, porque e você repete exatamente o que ele fala. Você não fala, não, Isso. não é Não, assim que se fala. Então achei exato. ótimo, fantástico. E mais fantástico o barulho do corpo, o som do corpo que eu achei muito bacana. Então, isso é uma prática super. É uma das primeiras coisas que a gente trabalha no teatro, nos jogos, com os jogos teatrais, essa capacidade de você escutar para além daquilo que é óbvio, né? Então, de você fechar os olhos um minuto. Isso é uma prática que hoje é muito difundida através do mindfulness, né? As meditações para as crianças. Então, é essa percepção alargada, né? Que gera criatividade. E eu vou falar uma coisa da criatividade para você, que é super importante sobre isso, mas a questão da correção é justamente permitir que uma criança, ele tinha 4 anos na época, que uma criança de 4 anos tenha 4 anos, não é? Uhum. Porque é uma loucura, Isabela, que eu vejo assim, crianças de 4 anos sendo cobradas de coisas assim, que ele não tem um amadurecimento cognitivo para É. isso. Eu vejo crianças de 4 anos fazendo bom para matemática, fazendo, sabe assim, se alfabetizando em 3 línguas e a mãe cobrando uma resposta, quando na verdade a educação emocional, por exemplo, se ela não é feita, ela é capaz de atrofiar o hipocampo, que é responsável pela memória, sem memória tem aprendizagem. Aí vai querer cobrar o boletim da escola na frente e não está fazendo educação emocional dessa criança, né? Entendi. Então, a gente não corrige o que pode não ser corrigido nesse sentido, justamente para deixar a criatividade ele se afirmar, porque essa foi a maneira Uhum. que ele falou o tremoso foi a maneira que ele encontrou para se expressar, né? Então, se eu permito que ele se expresse dessa forma, eu estou autorizando, eu estou validando a expressão oral dele. Isso, olha só, é o que é a maravilha do Guimarães Rosa. O que o Guimarães Rosa faz? Por que ele é Guimarães Rosa? Porque ele cria palavras que não existem para dizer coisas que ele imaginou. Uhum. Imagina que a mãe do Guimarães Rosa, que ele faz isso desde criança, não é? É verdade. Olha, e assim, e uma outra coisa também, bom, aí você trata de todos os sentidos do ser humano, a gente está falando, você bem lembrou da questão de saúde, né? A gente está falando de saúde,
Eu estava até ontem falando com a Vanessa, ela é dona de uma escola, e o tema era a sala de aula, a natureza como sala de aula. E ela estava falando que as crianças hoje elas estão muito dentro de salas, né? Elas não estão no meio externo. Então, assim, elas não conseguem. É tudo entre quatro paredes, não tem contato com a natureza, com uma árvore, com o vento, com o sol. E isso também acaba fazendo com que a criança fique cada vez mais limitada, como você falou. E aí tem a questão da saúde, né? Porque essa saúde ela só vai, a falta dessa saúde, né, ela só vai se apresentar anos depois com um adulto, provavelmente aí você pode até explicar como é que é um adulto, é, enfim, com a ausência desses sentidos. O que pode acontecer? Você pode falar? Ou vocês Posso, têm isso? sem dúvida. A primeira questão é a criatividade. O que acontece? As pessoas têm mania de achar que criatividade é privilégio de artista, arquiteto, paisagista. Então, assim, meu filho não tem habilidade com as artes, com pincel, com desenho, então eu não preciso me preocupar com essa questão, porque provavelmente ele vai fazer alguma coisa de exatas. Criatividade não tem nada a ver com arte. Criatividade tem a ver com a capacidade humana de solucionar problemas. Então, a criatividade é a nossa. E aí vamos pensar isso lá na frente na vida adulta, tá? O que é a criatividade? Com a evolução do nosso cérebro, da neuroanatomia mesmo, a gente ganhou o córtex pré-frontal. Antes disso, o cérebro reptiliano, ele tinha uma opção: estímulo, resposta automática. Né? Então, o rato, ele vê uma comida, ele come. A única opção dele é essa resposta. A gente ganhou um espaço entre o estímulo e essa resposta. Então, a gente ganhou a habilidade de, ao invés de reagir, agir. Esse espaço aqui é a criatividade. É onde o cérebro imagina, produz outras possibilidades de ação e você captura uma delas e você é criativo na sua resposta. Quer ver como é que isso impacta na vida adulta? Se a gente não estimula a criatividade das crianças, por exemplo, corrigindo um menino de 4 anos que fala o tremoso do corpo, está se expressando, está se manifestando. Por exemplo, tô com lixo na mão, não tenho onde jogar, pum, joguei no chão. Resposta automática à solução do problema. Eu não tenho uma resposta criativa. Meu filho me irritou, eu bato nele. Resposta automática. Alguém no trabalho, numa reunião de trabalho, falou alguma coisa a respeito da minha proposta, resposta automática. Eu já fico bravo com ele, já acho que é logo pessoal, que o problema é comigo. Eu não tenho espaço criativo para agir ao invés de reagir. Então, a criatividade, quando a gente entender que ela é uma habilidade humana, uma capacidade que precisa ser exercitada na infância, de gerenciamento de emoção e ação, o que acontece entre emoção e ação, a gente certamente vai produzir um mundo mais saudável em termos de natureza, em termos de meio ambiente. A gente vai produzir reuniões de trabalho mais saudáveis, soluções que favoreçam o coletivo e não só o pessoal. Né? Então, essa é a primeira questão. E onde que a criança desenvolve a criatividade? Aí sim, é no sensorial, é desmontando o isopor, o papelão, é brincando com a tinta, é fazendo, fantasiando, é fazendo uma peça de teatro, é lendo uma história, um livro. Essas coisas que fazem parte da infância, mas que cada vez menos estão fazendo parte da infância. Porque Entendi. os adultos querem que a vida das crianças aconteça em função da vida deles. E aí precisa ter uma criatividade, precisa ter um meio termo aí, né? Não é nem lá nem cá. É entender, a Lia Luft fala que a infância é o chão que a gente vai caminhar a vida inteira. Então, se você não construir esse chão fértil, potente, capaz de fazer brotar coisas, ele vai virar areia movediça, né? Não vai sair nada dali. Entendi. Então, assim, bom, a gente está vivendo numa sociedade, eu acredito e percebo isso, né? Com casais que agem dessa forma, né? São limitadores, censuram suas crianças, acabam dando um celular
uma criança de 3, 4 anos de idade para justamente ela ficar quieta no restaurante ou em qualquer outro lugar. Como é que isso... você já pensou em alguma coisa que poderia reverter ou melhorar, ou alguma coisa que poderia, não sei, despertar, mudar esses casais, esses pais, né, que estão adoecidos também, porque eu Sim. acredito que também sejam. Sim. Você vê uma saída nisso ou não? Eu vejo sem dúvida, Isabelle. A saída, eu quero só saudar a Elaine, que acabou de entrar aqui, queridíssima, que é assim uma psicóloga que eu tenho uma admiração sem tamanho e inspiradora. Oi, Elaine, que bom você aqui. Eu vejo, sim, a saída que eu vejo é justamente o jogo, a brincadeira, que vai fazer com que esse adulto perceba que educar não é sobre o filho, educar é sobre si. Então, quando a gente entender, e isso, Isabel, estão gritando lá atrás, o pobre coitado do Sócrates, ele levantou a bandeira do conhece-te a ti mesmo, percebe-te a ti mesmo. Quantos séculos atrás? O que o professor fazia na Grécia Antiga? O que o maestro grego fazia? Ele não ensinava nada para ninguém. Ele fazia com que o outro se ocupasse dele mesmo. Então, se mães e pais, se famílias perceberem que educar é um processo de reeducação de si, eles vão começar a entrar numa outra ordem de vida e não de sobrevida, né? De viver e não de sobreviver, que é assim, parece que vai varrendo a criança do caminho. Quanto menos ela interferir na sua realidade e onde ela interfere menos na sua realidade operacional dia a dia, sentada no sofá assistindo televisão, que ali ela não oferece risco, ali ela não oferece barulho, só que daqui a 7, 8 anos, quando essa infância acabar, esse silêncio, isso que foi calado na infância, vai fazer muito barulho na adolescência. Muito. Porque ela não viveu o que ela tinha que ter vivido na infância. Então, o que eu digo muito para os pais dos meus alunos é: hoje, que teu filho tem 4 anos, estude o cérebro do adolescente. Porque você vai perceber o impacto do que você não está fazendo agora lá na frente. Né? Então, olhar para si, perceber que você não teve. Eu sempre falo isso para os pais dos meus alunos: é possível ser mãe e ser feliz ao mesmo tempo. Porque a impressão que eu tenho é que as mães e pais ficam esperando o Vale Night para ser feliz. Ficam esperando a hora que a babá vai chegar para ser feliz. E a gente teve filho foi para botar a infância dentro de casa. Foi para a gente resgatar a nossa criança interior, o nosso sorriso, a nossa possibilidade de ver a vida um pouco mais leve, de ver a vida eu falo, com os óculos da infância, com as lentes da infância, que é mais leve, que é mais lúdica. Por que o adulto perdeu a ludicidade? Poxa, meu marido e eu, a gente joga direto. Vamos jogar nós dois, as crianças estão dormindo, vamos jogar um jogo de tabuleiro? Porque ali você entra num outro fluxo, sabe? Senão, vai ver, teve filho, você só fala com seu marido sobre conta para pagar, que horas a criança vai para a escola, que horas busca, quem pega, quem faz a comida, quem não faz, que horas a babá vai chegar. Vira isso. E perde a graça, né? Então, eu acho que a brincadeira, eu acho que a salvação é a brincadeira, o adulto entender que ele pode se permitir que a infância invada a casa dele. Que falta pouco tempo, passa muito rápido. Acaba. Passa. Olha, a gente tem aqui a Cristiana Queiroga, ela é do SOS Lagoas, ela está nos assistindo. E uma coisa muito interessante, eu nunca falei isso para ela, na casa dela ela tem uma parede assim grande, logo um pouco na entrada da casa, onde as crianças rabiscam, onde as crianças desenham. É tudo rabiscado, desenhado, escrito. Então, assim, eu acho tão bacana, porque ela também, eu acho que daqui um pouco ela vai até falar com você nos próximos dias, ela vai ficar encantada com você, porque ela tem a mesma pegada, né, que você, e com as crianças, justamente isso, não muito eletrônico, sabe, aquela coisa mesmo da criatividade. E essa questão da parede, eu falei, gente, se todo casal pudesse disponibilizar uma parede para uma criança, para a pessoa desenhar, porque ficar no A3, no A4, é limitar mais ainda a criança. Como é que a criança vai desenhar no A4, né?
É Exato. difícil, é É. difícil. Então, É, eu acho que isso tem que realmente buscar sair do limite, né? Sair e, desse não, quadrado, né? e para pensar o que essas crianças, olha a limitação que essas crianças estão vivendo desde março. Gente, Nem pensa, falo. as crianças tiveram se a gente teve a nossa vida interrompida e roubada, mas a gente tem maturidade cognitiva para entender o que significa longo prazo. A criança não tem. Então, se para a gente a coisa complicou, se para a gente teve que reconfigurar tudo, mas ainda assim a gente vai encontrando saídas, a criança perdeu o lugar onde ela mais se afirma como criança, que é a escola. Ontem eu saí de casa com meu filho, a gente passou em frente ao colégio dele. Ele chorava. Ele falava, mãe, a luz está acesa lá dentro. Tem alguém lá dentro. Entra, entra que tem alguém lá dentro. A luz está acesa. Tinha uma luz acesa dentro da escola. E eu mostrando o filho, o estacionamento está vazio, não tem ninguém. Mas, mamãe, a luz está acesa. E chorava compulsivo. Ah, Então, assim, se a limitação já está imposta, a gente vai limitar ainda mais, né? Assim, sabe o que é isso? No meu ponto de vista, é birra de adulto. Eu acho que se o adulto parar de fazer birra também, eu não estou dizendo a criança fazer o que ela quer, entende? Mas é poder ter uma ação empática com uma criança pequena hoje dentro de casa, né? uhum. Entender que ela não sabe. E aí ele falou assim: vai acabar, quando o Covid acabar, eu já vou ser adulto, né, mamãe? Ele falou para Ah, mim. Porque não tem perspectiva para ele, entendeu? Tipo, acabou, levaram a vida dele embora. que horror. Eu tô aqui, tem a Andréa Meirelles também, que falou que fez a mesma coisa com a Maria, que é a filha dela, e aí ela passou para música, né? Ela despertou para música, né? Muito Legal, interessante as pessoas colocando suas experiências. que Me diz legal. uma coisa, Marina, o que que você acha, assim, o que que você espera depois dessa pandemia, agora com essas aulas online? Enfim, né, parece até que piorou mais ainda, porque agora o negócio vai ficar mais, eu acho que mais cibernético, né? É, você, você acha que isso vai ter uma resposta positiva, negativa? Qual é a tua impressão em relação a isso? Eu sou muito positiva. Eu acho que, mas aí, de novo, se houver uma condução consciente, responsável por parte dos pais. Porque as crianças estão adoecendo, isso é fato, não é? Os adultos estão, as crianças estão. Né? Então, se houver uma condução empática e responsável, consciente por parte das famílias, eu acredito sim que esse retorno vai ser muito positivo. Eu vejo ganhos nesse tempo, né? Claro que a gente tem dores aí bem fortes, né, acontecendo, bem intensas, mas eu acredito sim que é possível e que sabe quando sabe essa coisa assim de você quer tem alguns tratamentos de choque para você largar uma coisa assim, que agora você vai fazer, depois não vai fazer mais. Eu acho que eles também estão cansados a hora que eles puderem voltar, né, para a escola e puderem não precisar mais dessa, desse recurso que desconecta, que separa, né, que Uhum. gera conexão, mas desconecta o afeto, que é a linguagem deles. Eu acredito que eu acredito que vai ter um boom de valorização da presença do professor, da presença do amigo, sabe? Eu tenho um olhar muito otimista nesse sentido. E provavelmente até dos passeios, né, ao ar livre, de você descobrir um parque, né? Eu não sei se você viu, eu sou adotante aqui de uma área muito grande do Recreio, é a maior área adotada por uma pessoa física, e, enfim, em um ano e meio, mais ou menos, ela foi totalmente revitalizada, e hoje as crianças, elas... E assim, não é praça, viu? O que tem de brinquedo é balanço em árvore e uma corda numa árvore. As crianças se divertem tanto que é impressionante como é que elas. Aí tem árvore frutífera, elas comem fruta. Aliás, você está convidada, é a Alameda Sandra Alvim, no Recreio.
E, assim, você tem mais de 10 tipos de frutas, de árvores, e as pessoas vão descobrindo, né, o que que é uma pitanga, uma acerola. Então, nesse momento de quarentena, foi a salvação para muitos moradores aqui do Recreio, né? Legal. Foi fantástico, porque a natureza, ela te desperta, né? Enfim, Hum, ela traz com isso, certeza. né? Com certeza. Agora, eu não sou mãe, tá? Eu não tenho filhos, mas me diz uma coisa, como é que você pode dar limites a uma criança? Porque nos seus vídeos você não dá limite, né? Elas estão ali descobrindo, fazendo bagunça, rindo. Como dar limite para uma criança? Ó, você pegou na minha dor. De tudo, de tudo da maternidade, esse é o meu lugar é o meu lugar de maior exercício. Eu tenho que cuidar muito desse cantinho aí do limite, desse espaço da educação tão fundamental. O que eu acredito e onde eu venho evoluindo muito e percebendo o resultado com as crianças, por isso, de novo, o teatro, os jogos teatrais, para mim, são assim, é uma luva que cai na educação de forma perfeita, é a questão da ação. Eu acredito que o limite, principalmente na primeira infância, ele acontece com ação, ele não acontece com diálogo verbal. Porque a criança, você começa a falar para ela ouve até a página 1, né? Ela desconecta muito rápido, principalmente se ela não está interessada naquilo. Então, vou dar um exemplo. Vamos, então tá combinado 30 minutos de televisão, beleza, 30 minutos de televisão. Aí você chega para a criança, pronto, agora desliga, acabou os 30 minutos. A criança nada. Desliga, nada. Desliga, nada, desliga. Aí o que acontece? Você sai do criativo, da ação, e vai para a resposta automática, que é, ó, eu tô começando a perder a paciência. E aí quando você vê se está gritando, quando você vê se está fazendo o que você não quer. O que eu acredito fizemos um combinado, que é de 30 minutos, acabou os 30 minutos, eu vou dar o limite físico. Não desligou? Eu vou pegar o controle com muito amor e respeito, desligar e pronto, acabou. Porque foi esse o Uhum. combinado que a gente fez. Né? Então, mas o que acontece muitas vezes é que a tentativa de dar esse limite através da fala, através do discurso, ela não funciona e gera permissividade, que é a criança percebeu que passou do tempo do combinado e ficou tudo bem, porque minha mãe está ocupada fazendo um monte de coisa, né? Porque essa mãe provavelmente pediu sem se conectar olho no olho, né? Então, É. para o limite acontecer, para mim tem que haver conexão. Não adianta eu gritar do banheiro, vai guardar teu brinquedo. Não, tem que ter conexão, tem que dar o espaço da autonomia para que ela resolva fazer por ela mesma. Eu sempre faço isso. Meu amor, acabou o tempo. Você vai desligar a televisão? Se ela ou ele não desligam, eu falo, tá muito difícil apertar o botão, quer que eu aperte para você? Aí eu aperto o botão. Mas é o limite, é a ação. Do mesmo jeito, uma criança que está pequena, um neném, um bebê que está fazendo que está num ataque, numa crise de raiva, por exemplo, eu acredito muito na permissão para que a criança sinta aquilo e depois no acolhimento, que é justamente esse limite físico, é a ação. Eu estou aqui com você, eu estou te acolhendo, então o que pode e o que não pode, né? O limite que não posso, porque eu estou com raiva, sair quebrando tudo, sair Uhum. batendo nos outros. Então, e aí depende muito da faixa etária, né? A questão do limite, ela depende muito da faixa etária e depende muito do contexto, né? Se esse limite é um limite que oferece risco, por exemplo, é É. na hora, não tem papo. Se eu vejo que, por exemplo, o Pedro que é doido para arrancar uma flor, e isso para mim não dá, tá andando na rua, mas é para você, mas não interessa que é para mim. Você vai na floricultura, ou você pega uma flor que está caída no chão, não vai arrancar a flor. Então, aí eu não dou o tempo, não. Aí eu vou interfiro na hora. Nessa hora, para mim, não tem papo. Ou algo que Entendi. oferece isso, que eu vejo com alguma faca, com um negócio de vidro, entendeu? Mas se é esse outro caso da TV, para mim o limite é dado na ação. Não tem conversa. É ação. E, Eu, e eu converso antes. eu percebo muitos pais, eu vou falar até uma palavra, não sei se é a correta, chantageando com os filhos, né? É uma chantagem, né? É, Você só vai fazer isso se você comer as 10 colheradas de arroz, não sei o que lá. é.
aí a criança começa a ficar empapuçada, não aguenta mais as 10 colheres, enfim, aí cria aquela coisa ruim, né? Como é que é isso? Assim, Qual que é o grande problema da chantagem? Você ensina para a criança que ela tem que fazer aquilo que é a vontade do outro. Você diz, olha, ó, se você não guardar os seus brinquedos, a mamãe vai ficar muito triste. Isso é chantagem. Porque a criança, ela vai fazer pelo outro o que lá na frente vai desencadear, por exemplo, um adolescente ou um adulto que não sabe dizer não, que não consegue, que tá o tempo todo querendo agradar os outros antes de agradar a si mesmo, que não tem autoestima e outras coisas mais perigosas na adolescência também. Né? A pessoa que não dá um limite, por exemplo, corporal para o outro, a gente sabe o quanto os adolescentes são expostos, né? A violência, tem um estudo da OMS que mostra que 27,5% dos garotos até 12 anos sofrem algum tipo de abuso, por não saberem, por não terem educação corporal. Porque a educação sexual, ela começa na educação corporal na primeira infância, né? Então, o que eu acredito é que a chantagem, ela só desmerece a criança. Se eu digo, meu amor, se você arrumar o teu quarto, você vai se sentir muito bem nesse espaço. Como será que você vai se sentir num quarto arrumado? Será que vai ser legal para você? É sempre na... Olha, se você come, se você faz esse condicionamento, né? Se você comer a salada, você ganha a sobremesa, é chantagem. Você pode fazer essa substituição que é, por exemplo, assim que você comer a salada, assim que você acabar o seu prato, teremos uma sobremesa. Você não está chantageando, ela não está fazendo para você uma mudança na linguagem. Ou, se você come a salada, você coloca um alimento no seu corpo que vai fazer bem para você. O benefício é todo seu, não é para a mamãe. A mamãe já está comendo a dela. Tem que ver se a mãe está comendo a dela, né? Porque pode ser que a mãe esteja comendo pão com requeijão, querendo que a filha coma. Pois é. Isso é outra coisa também. O pai, ele come o McDonald's e insiste para o filho comer a tal salada ou a fruta. E aí, como é que fica isso? Ah, você não pode, ou Coca-Cola, vamos supor, né? Até uma certa idade, o pai ou a mãe não quer dar. É um contrassenso, né? Porque cadê o exemplo, né? Assim, não tem, né? Não. E como eles aprendem no exemplo? Você quer ver uma coisa? Eu não deixo usar o celular ligado na tomada, né? E aí toda hora a gente fala, se colocou na tomada, não pega no celular, não pode. E aí um dia o meu celular na tomada, e aí meu filho passou e me viu lá mexendo. Eu não estava segurando, porque eu tenho realmente muita aflição, mas eu estava digitando. Aí ele botou a mãozinha na cintura assim, muito bonito, né, mamãe? Você não deixa a gente fazer e você está fazendo. Claro, é claro. Eles aprendem com o modelo, não tem? Outro dia a mãe de uma aluna minha falou isso. Eu não sei o que fazer para ela parar de gritar, é impossível. Eu falei, né? Eu falei, como que você está fazendo isso? Porque esse grito, ela não gritava de raiva, ela é uma aluna que fala muito alto, que grita para falar. Só que a mãe grita para falar. A mãe fala com ela como se ela estivesse a metros de distância, mesmo que seja num momento tranquilo da relação. A voz da mãe é alta. O volume da voz é alto. Não adianta. Isso daí está mais do que provado, mais do que sabido que o exemplo educa. Por isso que eu insisto no jogo e na brincadeira. Que se a criança vê a mãe e o pai desconectados do operacional, do online e dispostos verdadeiramente ao jogo, à brincadeira, eles também vão se conectar com a própria infância nesse lugar, né? Então, é isso. É uma questão verdade. A minha infância, a minha infância, bom, eu tenho 53 anos, então assim, a gente tinha uma televisão preta e branca e a gente escutava rádio, era muito comum até. E era engraçado porque eu morava no Leme na época, e o Rio de Janeiro tinha uma época assim que faltava muita luz, né? E quando faltava luz era uma maravilha, né? Porque as famílias se reuniam, né? E com uma vela em casa, e aí a gente podia conversar, a gente podia
de falar. Então, assim, era muito comum, pelo menos para mim, né, ter essa, essa comunhão, né, da família junta, reunida, a gente jogava buraco também. Então, são certas coisas que me fazem lembrar o quanto que é importante a gente ter um momento família sem nenhum tipo de interferência, como você falou, online, né, que isso é muito chato. E, enfim, está realmente destruindo aí essa sociedade aí que a gente está vendo, né? E uma outra, assim, não sei se eu vi que você tem uma terapia, né, um método também do filtro, né, que eu achei Ah, interessante. É saber que você não precisa fazer exatamente o que o outro faz, isso, ou a Maria vai com as outras, né, de você ter isso. que, para você se inserir num grupo, você tem que fazer exatamente o que o coleguinha faz, né? É. Então, achei interessante, queria até que você falasse essa questão do filtro. São dois recursos que eu faço muito com as crianças, com os meus filhos e com os meus alunos, e que eu faço até com os meus alunos na faculdade, para a gente trabalhar a questão da criação cênica, que é o seguinte, as pessoas, os adolescentes, os pré-adolescentes, estão, assim, a adolescência já é uma fase de vulnerabilidade muito grande, né, em que a identidade está sendo questionada, está sendo colocado em xeque os valores que foram dados pela família, então ele está se reestruturando, né, tá reconfigurando sua identidade. Se lá na infância a gente não trabalha a autoconfiança, a autoconsciência e não coloca o senso crítico dentro da criança, começa a ficar muito mais difícil depois. Então, quais são esses caminhos que eu utilizo? Né? Eu gosto muito de fazer o trabalho da carta para o futuro, que é assim, por exemplo, até falando da chantagem que você falou, né? Que é assim, arrumamos o quarto está prontinho. Vamos, como que você está se sentindo? Escreve um bilhetinho para você mesma, contando sobre como você está se sentindo agora com o seu quarto assim. E aí vamos guardar essa cartinha. Aí passou 2, 3 dias, está lá o quarto, aquela bagunça. Pega a carta que você mandou para você e é muito legal que eles começam a colocar a referência dentro deles. Poxa, eu estava me sentindo com estrelinhas e coração saindo do teto para o chão. Foi assim que a criança viu. Não foi o adulto que disse: muito bem, meu amor, seu quarto está limpo, sem bactérias, arrumadinho. Não, o jeito que ela viu foi ter coraçãozinho saindo do chão e indo lá pro teto. Então, você coloca a referência e a consciência dentro dela, né? Ela vai ser aquela adolescente, aquele adulto que não vai precisar que os outros digam como é que ela está se sentindo, como é que ela está fazendo. Ela sabe que ela está fazendo um bom trabalho ou não. E o filtro Uhum. pessoal é a mesma coisa, né? Então a gente brinca de desenhar um filtro, como se fosse o filtro da água, e que ele vai receber coisas que vêm do ambiente e ele vai filtrar para ver qual vai ser a resposta dele. Então, é o paralelo disso que eu falei da captação, processamento e resposta dos neurônios, né? Mais ou menos a mesma Uhum. coisa. E não necessariamente a resposta é sempre não, né? Não é sempre na negativa. Quantas influências são positivas? Quantas vezes um amigo fala, poxa, fulano, não faz isso que você está fazendo, isso daí não é legal. Eu recebo aquilo, passa pelo meu filtro, eu vejo que realmente não é, e aí eu dou a resposta que eu quero, né? Então, a ideia do filtro é trabalhar autoconfiança, autoestima, autoconsciência e autorresponsabilidade. Sobretudo a autorresponsabilidade. Então, acontece muito assim, por exemplo, você, por exemplo, pintaram a questão do limite, né, que você falou. A gente fez a neve aqui em casa, o isopor, né, que a gente esparramou pela sala. Só que tinha um limite, que era a sala. A neve Uhum. não podia ir para os quartos, senão o isopor ia tomar conta do apartamento inteiro. Então, mesmo na liberdade criativa, existe um limite que é dado. E é muito bonitinho. A Maria estava indo para dentro, o Pedro já falou: Maria, não pode ir lá dentro a neve. Então, de repente, a neve foi toda, vamos supor, a neve foi toda lá para o quarto. Aí um vem e fala assim: mas não fui eu, foi ela que deu a ideia. E aí, na hora, eu digo: mas você não usou seu filtro? Se o amigo disser para você, vamos roubar a prova da professora para saber tudo que Uhum. vai cair na prova amanhã, você vai porque foi o amigo que deu a ideia? Se o amigo disser que é legal pular da janela, você vai pular? E o teu filtro? Então, a ideia do É. filtro, para mim, ela passa pelo seguinte lugar.
eu tenho que ensinar tudo aos meus filhos, inclusive o que fazer quando eu não estiver por perto. Aham. Eu tenho que ensinar tudo para os meus filhos, inclusive a não depender de mim. Então, é gerar autonomia. O filtro é autonomia. Você é capaz de ter o discernimento do que é legal e do que não é legal fazer, né? É Entendi. claro. E me diz uma coisa, a gente tem mais 15 minutos. Eu vejo aqui, pelo menos aqui no Recreio, tem muitos casais com cachorro, né, que acabam adquirindo cachorro, um animal, para o seu filho, né? E acaba transferindo a responsabilidade de cuidar daquele animalzinho para a criança, né? E aquilo que você falou dos 4 anos de idade, 5, 6, o que seja, como é que você... E também percebo também muitas crianças com medo de animais, medo de pássaros, de borboleta, de cachorro, medo de folha, de formiga, de mosquito, enfim. Você tem alguma técnica, algum método em relação aos animais, a essa adaptação com animais e também essa questão da responsabilidade que os pais jogam com relação ao cachorro, ao gato, o que seja? Uhum. Então, olha só, a Maria tem 7 anos, né? Então, mas eu conheço minha filha. Aí ela queria um cachorro. Falei, meu amor, a mamãe não dá conta de cuidar de mais ninguém. Não tem como. Não dá pra gente, não vai poder ter um cachorro agora. Não, mas eu cuido. Ela tá dizendo que cuida porque ela quer o cachorro. Só que eu sou adulto da relação. Eu sei que ela não vai cuidar das necessidades que o cachorro vai ter nesse momento e que eu não posso dar conta disso. Então, olha só, meu amor, eu entendo que você vai cuidar, que legal que você está falando isso, mas e se a gente começasse por um outro bichinho? Que tal? Aí abrir com ela aqui para a gente ver até que ela se encantou com a calopsita. Então, vamos Uhum. ter uma calopsita. E aí a gente vai treinar como é que é cuidar de um bichinho. Resultado. Uma semana depois da calopsita aqui, quem que troca a água da calopsita? É você. Então, nem sou eu, é meu marido que faz tudo isso. Mas, e aí, o que que ela viu? Ela percebeu que ela ainda não dá conta 100% de cuidar de um cachorrinho. E se eu não dou conta, eu tenho que dar esse limite para ela. Porque não adianta nada eu dar o cachorrinho e depois ficar reclamando que ela não está cuidando do cachorrinho, percebe? Aham. Acontece muito isso, né? Mas você quebrou o meu celular, mas foi o adulto que deu o celular. Se você deu na mão da criança, está correndo risco. Então, se eu dou um cachorro, se eu dou um bichinho de presente para uma criança de 5 anos, que não tem maturidade para cuidar do bicho 100%, e o bicho precisa desse cuidado, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A responsabilidade é minha. Não adianta botar na conta da criança depois. Entende? Isso é a reeducação. Depois não adianta ficar reclamando, estressando, chantageando, né? Então É. eu vejo assim a questão da aquisição. Porque depois o maltrato, depois o bichinho que não tem nada a ver com a Sofre. história, sofre porque não teve uma responsabilidade no momento de ter o bichinho, de decidir que vai ter. O que é que a gente dá conta enquanto família nesse momento, né? Uhum. E aí a criança vai dizer que ela vai fazer tudo, ela vai dizer tudo, né? Claro, na cabecinha dela, ela não Aham. sabe como que vem, né? E esse medo que as crianças, que eu percebo, tem muita, geralmente é acompanhado dos pais, os pais têm mais pânico ainda, né? Uma coisa assim absurda com os animais, principalmente cachorro. É assim, é impressionante. Aqui, pelo menos, no Recreio tem muita gente com cachorro. Tem pais que ficam assim apavorados, e a criança fica apavorada. E não só com o cachorro, é com a natureza. Eu digo isso assim, com folha, formiga, é impressionante a desconexão, né, É. dessas famílias, né? E você tem alguma brincadeira, algum jogo assim em relação a isso, a perder o medo, ao receio de certas coisas? O medo, assim como todas as outras emoções, o recurso que a gente utiliza é o da alfabetização e conscientização emocional, É. né? Então, eu vou. Tem até um vídeo no YouTube, tá no meu Instagram também, que eu faço com o Pedro isso. Eu vou
nomear as emoções para a criança, para ela entender o que que é medo, o que que é alegria, o que que é nojo, o que que é raiva, entender que todas essas emoções fazem parte da nossa vida e precisam ser validadas. A gente não Uhum. controla o que a gente sente, a gente controla a, a reação ou a ação em decorrência dessa emoção. Então, a gente controla o comportamento e não a emoção. A emoção é biológica, é um disparo fisiológico que é dizer para não sentir medo, dizer para uma criança não tenha medo, é o mesmo que dizer não tenha sono, não tenha Uhum. vontade de ir ao banheiro, porque é um disparo fisiológico incontrolável. O que você pode dizer é, olha, apesar de você, eu tenho medo de cachorro, de alguns. Quando vem esses muito pequenininhos pular em cima de mim, eu me apavoro. Agora, aí tem o jogo que eu faço da varinha do apesar de, que é, apesar de sentir medo, eu posso me relacionar com eles em sociedade de uma maneira agradável? Posso. Ou não. Se é não a resposta, eu tenho que saber os meus limites de trânsito. Né? E aí eu preciso buscar uma ajuda profissional para isso, para Uhum. entender o que é que está por trás desse medo. Né? Agora, quando eu destruo a natureza, quando eu me desconecto, não me relaciono com ela, eu vejo muito como falta de educação emocional mesmo, sabe? É uma falta de entender que a gente, onde quer que a gente faz parte, do que é que a gente faz parte, né? E entender que essa relação não é independente, homem-natureza. Que a natureza está aí e ela não precisa da gente para nada, é a gente que destrói É, ela. Ela não exatamente. precisa da gente. Né? Então, enfim, tá aí o que aconteceu na pandemia com as praias, né? Com Uhum. tudo, assim, que é uma loucura. Então, É. o jogo que eu faço é muito no sentido de alfabetizar e conscientizar as crianças sobre as emoções. Por que medo de uma formiga? Né? O que é o medo de uma formiga? O que a formiga pode, de fato, fazer para você? Vamos conversar sobre isso, né? Vamos brincar sobre isso. E, bom, você deve ter visto no meu Instagram, eu hoje me coloquei como pré-candidata a vereadora aqui no Rio, né? É, eu sei que vai ser um desafio, né? É por isso que eu estou fazendo muitas lives mesmo para puxar alguns assuntos, né? E de repente até costurar certas propostas, né? Que eu acho que é dessa forma que a gente começa a ter ideias e soluções e aí se transformar em ações, né? E aí eu pergunto para você, o que que você espera, o que que você gostaria, né, para a cidade, como mudança, né, na educação? Eu sei que a gente não tem muito tempo, a gente tem 6 minutos, mas alguma coisa assim, uma inquietação sua, alguma coisa que você acha que se fosse aplicada, se fosse feito, seja na rede pública ou privada, que realmente valesse a pena e em termos de mudança para a criança. Eu acredito muito que precisa haver um encontro verdadeiro, maior, entre famílias e escola. O que eu vejo é assim: agora meu filho chegou em idade escolar, tchau, botou na escola e delega tudo para a escola. A gente fala que a escola é a segunda casa, né? Mas para a escola ser a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. Então, entender eu acho que a grande mudança poderia acontecer se as escolas tivessem, as escolas do município, as escolas do estado, tivessem um programa de educação domiciliar que levasse para os pais a importância deles se entenderem sim como educadores. Essa pandemia começou a gerar uma moda de dizer eu sou mãe, não sou professora. De fato, você não é professora, mas você é educadora. A gente Uhum, é educador a gente é educador domiciliar. A gente é o educador de casa. E a educação integral só acontece vindo da parentalidade, vindo de quem cuida, seja mãe, seja pai, seja avó. Então, só que por onde vai vir isso? Da onde vai vir isso? Eu acredito que de programas de conexão escola-família, que tragam a responsabilidade para a família da importância. Isso que eu estava te dizendo, a gente está com pouco tempo, eu vou resumir nessa explicação que vai fazer a gente entender a importância da educação dentro de casa. Um ambiente invalidante dentro de casa
um ambiente de vulnerabilidade, de mãe que grita, de pai que castiga, que pune, cada hora é de um jeito, cada hora o pai, a mãe fala uma coisa, de instabilidade, vulnerabilidade, ele pode atrofiar até 20% do hipocampo. Quando você entrega o teu filho para a escola com atrofiamento do hipocampo, ele perde a capacidade, a plena capacidade cognitiva de aprendizagem, porque o hipocampo é responsável pela memória. Então, essa criança foi entregue na escola desintegrada emocionalmente para a aprendizagem. Você entende? A incongruência de falar, escola, eu quero meu filho 10 matemática. Se dentro de casa ele não tem. Então, é entender é convocar, é convidar, é fazer a família se entender como educador, de fato. E eu acredito que esse caminho só pode vir da escola, através de programas do Estado, através de programas do município, do governo. Existe algum exemplo disso em algum lugar? Ou você conhece alguma cidade, algum país que faça isso? Bom, a Dinamarca é um modelo para isso. A Dinamarca é um baita do modelo para isso, mas é um país que entende, por exemplo, que uma licença maternidade dura 2 anos. Porque é um país que, né? Então é outra lógica. Mas vamos pensar em Brasil. Mas aí eu estou falando de ensino particular. Algumas escolas construtivistas, por exemplo, né, escolas que trabalham numa desconstrução desse ensino tradicional, fazem muito essa convocação da família através de atividades. Então, a gente faz aqui, só que qual que é o problema, Isabela? Os pais reclamam quando vem atividade para fazer. Acham que é atividade para eles fazerem e não para as crianças. Agora eu vou ter que passar o fim de semana construindo um robô de sucata. E não entendem que isso é um momento de vínculo e conexão com o teu filho, de você mostrar que você está interessado nas coisas dele. Só que para isso precisa ter consciência. Então, programas de orientação parental, sabe? Colocar uma pessoa dentro da escola que faça reunião com pais, não para dizer o que está sendo feito na escola, mas reunião com pais para convidar, para fazer o convite à educação. Ótimo, maravilha. Isso aí está anotado, com certeza. Bom, bom. A gente tem 2 minutinhos. Eu queria agradecer, tá, Marina, o tempo, toda essa transferência de informação. Eu fiz várias perguntas porque eu estou vendo que tem várias pessoas e também porque a gente vive numa sociedade também que tem esses questionamentos, né? Então, é interessante até mesmo para mostrar o seu trabalho. Queria te desejar sucesso. Eu também sou da UFRJ, eu fiz o mestrado lá. Adoro a UFRJ. E parabéns, né, mais uma vez. Eu convido o pessoal que está assistindo a gente de acessar o site, o YouTube, né, da Marina, o Jogar Educa. Tem várias dicas ali fantásticas. E se você tiver qualquer coisa que você possa acrescentar ou somar, eu agradeço. Pode passar uma mensagem para mim, que vai ser super bem-vindo. Tá? Que legal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de te conhecer, de ter essa possibilidade de troca e conversa com você. Vou te acompanhar, a gente continua conversando e te desejo muita sorte, viu? Te desejo muito sucesso e que venha um caminho próspero aí para você pela frente. A gente precisa de gente assim consciente Obrigada. no nosso comando. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês, tá? Obrigada. Um beijo para a Maria e para o Pedro. Obrigada. Maria e Pedro. Um beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigada. Tchau. Tchau.